Acompanhe agora mais uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Abra o seu coração e faça mais do que ouvir. Tome posse, pois essa palavra é para você. Vamos lá, gente. Neemias capítulo 1, quem achou diga amém. Versículo 2 diz assim, ó. Veio Hanani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá, e perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que não foram levados para o cativeiro, lá na província estão em grande miséria e desprezo. E o muro de Jerusalém, rachado, fendido, cheio de brechas. E as suas portas queimadas a fogo. Quando leio esse texto, o entendimento que o Espírito Santo me dá é o seguinte: quando Neemias encontra essas pessoas, ele quer saber as notícias sobre os seus irmãos, familiares e pessoas que ele ama, que ficaram. E toda notícia que ele recebe agora são notícias ruins. Se você acha que o cativeiro está ruim, quem está lá em Jerusalém está pior ainda do que quem está no cativeiro. E aí, quando Neemias recebe essas notícias, ele mesmo vai dizer aqui no versículo 4, ó, e sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Eu chorei, lamentei, fiquei assentado, entregue à situação, mas eu decidi entrar em jejum e oração. O jejum e a oração, amados, são as ferramentas para uma vida de sucesso na presença de Deus, e é desta forma que nós vamos viver a reconstrução. Eu vou ler, e quero que você releia comigo o verso 4, bem forte, vamos lá. E sucedeu que... Está meio fraquinho, hein? Vamos lá. E sucedeu que... Ouvindo eu essas palavras, essas notícias, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Diga, é jejuando e orando que eu irei reconstruir a minha história. Amém. Crê nessa palavra? Então faça o seguinte, coloque a sua Bíblia, o seu celular sobre o assento, desocupe as mãos e vamos aplaudir bem forte a palavra de Deus. Você, meu amado, minha amada, que está acompanhando agora esta mensagem pela internet, você que está assistindo esta live agora, junte-se ao povo aqui do Recife e vamos dar glórias àquele que vai falar agora conosco. Aplaude também e diga glória ao teu nome, Senhor. Oh, glória! Soberano Deus, eterno Pai, bendito e poderoso, vem com teu Espírito agora, Senhor. Tome os lábios do mensageiro, fale, não te cales, e envie uma palavra que seja produtiva a cada ouvinte, em nome do Senhor Jesus. Assim seja feito. Diga amém, Senhor. Diga amém, Jesus. Tomeis o assento, por favor. Qual é a sua reação ao receber uma notícia ruim? Alguns entram em choque. Alguns choram. Alguns entram em depressão. Alguns
lamentam e reclamam. E tudo isso é aceitável para alguém que acabou de receber notícias tão complicadas. Quem se prepara para receber a notícia de um diagnóstico médico de uma enfermidade, quando o médico chama lá a família e diz, olha, é uma enfermidade grave. Qual mulher se prepara para ir ao médico e receber um diagnóstico de que ela é estéril e não pode ter filhos? Uma pessoa que vai até o trabalho e quando ela chega lá, vai entrando na empresa, o porteiro já, ô fulano, ó, para você passar no departamento pessoal. Quando a pessoa chega lá, vem aquela notícia: você está demitido, nós não precisamos mais dos seus serviços. A reação pós uma notícia má é uma coisa muito complicada. O Neemias, ele mostra aqui algumas coisas, né? Se assentou, chorou, lamentou, mas ele também orou e jejuou. Para você entender, quando lemos o livro de Jó, o Jó era um homem poderoso, bem-sucedido, mas num belo dia, começou só a chegar notícia ruim. Não sei se tem alguém aqui que teve uma mãe como a minha. Minha mãe era assim, quando alguém começava a ficar preocupado com alguém, cadê aquele menino que não chega? Minha mãe dizia assim, calma, notícia ruim chega rápido. Notícia ruim chega rapidinho. Se não chegou nenhuma notícia ainda, é porque não aconteceu nada. Minha mãe dizia isso. Mas tem dia que a pessoa recebe cada notícia, né? Eu vou pedir para você avançar algumas páginas aqui na Bíblia e ir comigo ler o livro de Jó. Jó 1, versículo 14 em diante. E para você entender que as novas, a palavra nova na Bíblia Sagrada, ela tem uma conotação de notícia. Tanto que o Evangelho é chamado de boas novas, ou seja, boas notícias. Toda vez que um anjo, por exemplo, aparecia para alguém, trazendo uma mensagem de Deus, dizia, olha, eu vim te trazer as novas. Ou, quando era uma mensagem positiva, as boas novas. É bom você entender isso, porque quando ler esse texto, você vai ter esse entendimento. Vamos lá, Jó 1, versículo 14. Quem achou, diga amém. Olha só. Veio um mensageiro a Jó e lhe disse, os bois lavravam e as jumentas pasciam junto a eles. E eis que deram sobre ele os sabeus, um povo vizinhos, inimigos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para te trazer a nova. Ou seja, eu fui o único que escapou a tempo de vir te trazer esta notícia. Notícia boa, gente? Alguém chega para Jó e diz, Jó, eu tenho que te dar uma notícia. Sabe aquelas 2 juntas de boi que você tem? As 2 juntas de boi estavam lá, sendo apacentadas. Sabe aquele monte, aquele montão de jumentos que você tem? Os bois estavam sendo lavrados, os jumentos estavam sendo apacentados, e de repente apareceu um povo inimigo e roubou todos os seus bois. Só que esse mensageiro nem acaba de falar direito. O versículo 16 diz que, estando este ainda falando, veio um outro e disse, fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu, e só eu escapei para te trazer a nova.
Quando Jó acabou de receber a notícia que perdeu todos os bois e todos os jumentos, aparece uma outra pessoa e diz: todas as tuas ovelhas, aconteceu uma catástrofe natural. A natureza resolveu trabalhar contra você. Veja que é um trabalhar de todas as formas, né? É o inimigo, é a natureza. E o versículo de número 17 diz: estando ainda este falando, veio um outro e disse: ordenando os caldeus, 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram, e os moços feriram a espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Agora chega uma terceira pessoa e diz: todos os seus camelos. Entenda uma coisa, o patrimônio de Jó era dividido em 4 partes. Jó tinha bois, camelos, jumentos e ovelhas. Chega uma notícia e diz: Jó, você acabou de perder todos os bois e todos os jumentos, ou seja, metade do seu patrimônio foi embora. Aí alguém chega: ô Jó, a outra metade que sobrou, veio uma catástrofe natural e acabou tudo. Veio uma pandemia aí, veio uma crise que acabou com a metade do pouco que você tinha. Agora o Jó só tem 25% do seu patrimônio. Quando alguém chega para ele e diz: os caldeus vieram e levaram o restinho que você tinha, você está pobre, não tem mais nada. Deus me livre, já pensou um dia o gerente ligar para a pessoa e dizer assim: olha, me desculpa, eu não sei o que aconteceu, mas alguém hackeou a sua conta e limpou aquele dinheiro, aquela poupança que você estava guardando, aquele dinheiro que estava sendo guardado, alguém entrou aí e rapou a tua conta. Ninguém gostaria de receber uma notícia dessa, né? E como está esse homem? Só que o versículo seguinte, versículo 18, estando ainda este falando, veio outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto, e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens, e morreram, e só eu escapei para te trazer a notícia, a nova. Quer dizer que o Jó recebe agora as piores notícias da sua vida. E qual vai ser a reação dele? Jó vai ter as reações que qualquer pessoa tem a princípio. Chora, reclama, questiona Deus, por que Deus permitiu isso, por que Deus permitiu aquilo. O versículo 20 diz aqui, então Jó se levantou, rasgou o seu manto e raspou a sua cabeça. Deixa eu te explicar uma coisa desse versículo aqui, Dentro da tradição judaica, rasgar o manto significa um ato de indignação com algo que está sendo feito. Então, quando um homem judeu rasga uma peça da sua roupa, ele está demonstrando para Deus e para todos os outros homens que ele está indignado com algo que está acontecendo. E quando ele chega a raspar a sua cabeça, é um ato de que ele está sendo envergonhado. Ele sente vergonha da condição que ele está vivendo. Ou seja, quando Jó viveu e recebeu as piores notícias da sua vida, ele ficou indignado, ele se sentiu envergonhado. Porém, amados, o mesmo versículo 20 diz que ele se lançou em terra e a adorou. Ele foi para os pés do Senhor, e o versículo 21 diz: e ele vai dizer o que em meio à sua adoração? No saí do ventre da minha mãe,
e no tornarei para lá. O Senhor o deu, o Senhor o tomou, bendito seja o nome do Senhor. E em tudo isto Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Entenda o que eu vou te dizer. Quando uma pessoa recebe notícias ruins, ela pode chorar, ela pode se lamentar, ela pode até reclamar durante um tempo, ela pode até rasgar o seu coração, a sua veste de indignação. Eu não aceito isso. A pessoa pode até se sentir envergonhada. Deus compreende tudo isso, mas tem uma coisa: o que não pode sair de você é o seu coração adorador. Deus está olhando um homem que acabou de receber as piores notícias da sua vida, mas que ainda é capaz de se lançar diante do Senhor e entregar para Deus a sua adoração sincera. Adorar a Deus depois de receber as piores notícias da sua vida. Esse é o homem, o Jó, que Deus tanto se alegra. E o que é que Deus fez com ele? Deus restituiu a Jó em dobro tudo que ele tinha. Deus abençoou este homem para reconstruir a sua vida, o seu patrimônio, a sua família. Entenda esta palavra: por mais que você tenha recebido más notícias nos últimos meses, ou até mesmo nos últimos anos, talvez esta tenha sido uma semana de você ter recebido notícias ruins, mas ainda assim tenha ousadia e coragem de vir aqui nesta quarta-feira e dizer: Senhor, eu vou te adorar, porque eu sou um adorador, e não é uma notícia ruim que vai tirar isso de mim. Oh, glória! Alguns meses atrás, dias, não me lembro, eu preguei aqui uma mensagem dizendo assim, que Deus conhece o nosso limite. Deus respeita o sofrimento do homem. Deus respeita o tempo do seu luto. Deus respeita o tempo que você precisa para chorar as suas perdas. Deus respeita o seu tempo de se lamentar por derrotas que você tenha vivido. Só que chega uma hora que o próprio Deus também diz: espera aí, eu vou ler aqui um exemplo para você. Livro de Deuteronômio, o 5º livro da Bíblia. Deuteronômio, vamos ao 5º livro, no capítulo 34. Olha só, Deuteronômio 34, versículo 7. Eu acho muito forte isso aqui, gente. Essa revelação da palavra é muito especial, sabe? Moisés era o líder do povo até então. Era Moisés da idade de 120 anos quando morreu. Os seus olhos nunca se escureceram, nem perdeu ele o seu vigor. E os filhos de Israel prantearam a Moisés quantos dias, minha gente? Eles ficaram durante 1 mês chorando porque Moisés havia morrido. Só que quando você chega no livro de Josué, pule aí uma página, por favor. Josué capítulo 1. Deus vai dar um sacode em Josué e automaticamente quer que esse sacode seja passado para o povo. Josué capítulo 1, versículo 2. Quem achou, dá um glória. Moisés, meu servo, levanta-te, pois, agora, e passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Você entende esse contexto? 30 dias depois, Deus chega para Josué e diz: Josué, Moisés está morto.
E você está vivo. E você tem um povo ainda para cuidar. Ah, mas é que eu estou muito triste. Eu entendo a sua dor. Mas se levante. Um dia o profeta Elias também recebeu uma notícia ruim. Alguém chegou para ele e disse: tem uma notícia para te dar, hein? A Jezabel disse que vai juntar todas as suas forças para mandar te matar. O impacto daquela notícia foi tão forte para Elias, que ele fez, sabe o quê? Abandonou o ajudante, abandonou o ministério, deixou o ministério dele de lado, se enfiou numa caverna e disse: já basta, eu prefiro morrer. E Deus até deixou alguns dias ele lá dentro, porque Deus respeita o tempo do seu luto, Deus respeita o tempo da sua dor. Deus sabe que você vai precisar de um tempinho, de alguns dias para chorar. E vou te falar uma verdade: nesses dias Deus até respeita e ignora algumas coisas que você possa até fazer, como murmurar, reclamar. O Jó disse: maldito foi o dia que eu nasci. O Jó disse: eu devia ter morrido, eu não tenho prazer na minha vida. Só que Deus não levou em conta. Entenda, quando uma pessoa recebe uma notícia ruim e se abala com aquela notícia, Deus tem o tempo de permitir ela chorar, reclamar, tentar até questionar: Deus, por que isso, por que aquilo, por que o Senhor não fez tal coisa, por que o Senhor deixou de fazer aquilo? Deus até respeita, mas chega o momento que Deus diz: ei, já basta. Já chorou muito, já reclamou muito, já se lamentou demais. Agora é hora de se levantar, agir e viver uma nova vida. É hora de reconstrução. Bora, Josué. Vai ficar chorando até quando? Pensa num ano de notícias ruins, esse 2020 aí que passou, né? Mas posso te falar uma verdade? Ficar chorando, lamentando, lançado aí, vai adiantar nada não, hein? Vamos voltar ao livro de Neemias capítulo 1, porque o impacto daquelas más notícias fizeram o que com ele, hein? Você sabia que se você, por exemplo, for fazer aí uma... Quem aqui já trabalhou, por exemplo, com evangelismo de rua, sabe disso. Às vezes você vai conversar com um morador de rua, e aí você começa a perguntar da história dele. Advogado, mestre de obras, pedreiro dos bons, eletricista dos bons, tem de tudo na rua. Mas como que você veio parar aqui? É porque um dia eu descobri que a minha mulher estava me traindo. O impacto da notícia é tão forte que o camarada cai de um jeito que ele não consegue mais. Por pior que seja a notícia que você tenha recebido, o impacto dessa notícia não pode derrubar você a ponto de você não se levantar outra vez. Por pior que tenha sido, eu respeito o teu luto, você que perdeu alguém para o Covid. Eu entendo a sua dor, mas chorar o resto da sua vida não vai adiantar não. Você precisa encontrar forças para se reerguer, para se levantar e reconstruir a sua vida. Porque o impacto da má notícia faz o quê? Neemias capítulo 1, versículo 4. E ouvindo eu estas palavras, assentei-me. Esse assentar dele quer dizer que o negócio foi um baque muito forte, que ele, se lançou diante daquela situação. Assentei-me aqui significa o quê? Eu caí, eu fui derrubado. Pastor, o senhor está falando isso porque o senhor não sabe o que é perder uma mãe, perder um pai, o senhor não sabe a vida que eu levo. Meu amado, cada um é que sabe da sua própria cruz. Mas eu sei do que eu estou pregando, porque eu creio no poder da palavra.
Esta palavra, ela veio direcionada do Espírito Santo para te ajudar a se levantar e reconstruir a sua vida. Creia no poder da palavra. Nenhuma notícia ruim pode causar um impacto tão grande a ponto de você não conseguir se levantar outra vez. Pega essa palavra, Elias, come, bebe, porque muito grande ainda será o teu caminho. Você não vai deixar esse ministério de lado não, Elias. Você vai voltar a pregar, você vai voltar a evangelizar, você vai voltar a cantar, você vai voltar a louvar, você vai voltar a cuidar das crianças na escolinha, você vai voltar para o teu ministério. Eu entendo que você precisava de um tempo para chorar, lamentar, reclamar, mas agora é hora de você voltar. Assentei-me. E o que mais? Chorei. Chora. Tudo bem, chora. Porque quem sente dor precisa chorar mesmo. Chora, chora. E olha só, hein? E lamentei-me. Você sabe que a lamentação, ela é uma junção, né? Que a lamentação vem... A reclamação vem junto, até a murmuração pode estar incluída. O questionamento está na lamentação. Por que Deus permitiu isso? Entenda, Deus respeita tanto o tempo da sua dor, que até as suas lamentações são ignoradas quando você está no meio da dor. Até os questionamentos são ignorados, Deus finge que nem ouve. Não, Ele está no momento, deixa ele no momento do luto dele, deixa lamentar, deixa reclamar, deixa murmurar. Só que o Neemias vai dizer o que, minha gente? E lamentei por alguns dias. Diga comigo, tudo tem o seu tempo. Tem o tempo de você recuar, o tempo de você ficar na sua casinha, o tempo de você, eu estou respirando, eu estou fazendo tal. Tudo tem o seu tempo. Mas não pode ser para sempre. Deus está falando com algumas pessoas aqui hoje. Eu já te dei alguns dias. Eu já te dei alguns dias para você se sentar, se lançar no meio da tua amargura. Eu já dei alguns dias para você aí se lançar no meio da sua dor. O Espírito Santo está falando com algumas pessoas. Eu já dei para você alguns dias para você chorar, até para você lamentar, reclamar, murmurar. Mas esses dias já acabaram, porque agora é o tempo de você se levantar. É o tempo de você entrar em jejum e oração. É tempo de você colocar a mão na massa outra vez, porque é tempo de reconstrução. E ninguém reconstrói nada chorando, ninguém reconstrói nada lamentando, ninguém reconstrói nada prostrado. Quem quer reconstruir precisa usar as armas espirituais. Por alguns dias eu estive jejuando, eu estive também ali lamentando, mas estive orando e jejuando perante o Deus dos céus. Agora é hora de orar, agora é tempo de jejuar, porque é tempo de reconstruir seu ministério, é hora de reconstruir sua vida espiritual, é hora de reconstruir o seu coração que estava partido, é hora de reconstruir a tua saúde que estava debilitada, é momento de reconstruir a sua vida afetiva, é momento de você reconstruir a tua história, e é com jejum e oração que você vai fazer isso. E quando ele faz, qual é o resultado disso?
Deus já vai mover o coração do rei e vai preparar tudo. A partir de agora, Neemias entra em 7 semanas de reconstrução da história do seu povo, e até hoje ele é lembrado, porque não ficou prostrado reclamando, murmurando, mas resolveu orar e jejuar perante a face do Senhor. É isso que você vai fazer? Então, esse é o tempo de você reconstruir a sua vida. Glória ao nome do Senhor. Oh, glória! Fica de pé. Bendito seja o nome do nosso Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Vou chamar aqui o pastor Alexandre Santana, ele vai me ajudar nessa oração. Nós vamos orar por você e com você. Levante o seu pedido de oração ao céu. Ore comigo e diga assim: Senhor meu Deus, eu estou nesta campanha e eu estou neste propósito e estarei em jejum e oração, porque nenhuma notícia, por mais ruim que seja, pode me abalar a tal ponto de eu não me levantar. Eu me levanto em oração, em busca e com jejum, porque eu quero viver a reconstrução da minha vida, em nome de Jesus. Continue orando ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai Todo-Poderoso, eis aqui o povo do Senhor que quer reconstruir. O ano de 2020 foi um ano de tantas notícias ruins, Senhor. Quantas notícias más nós recebemos em 2020. E 2021 ainda tem sido um ano, apesar de poucos dias, complicado. Eu imagino pessoas aqui que receberam a notícia do falecimento de alguém que amava, perderam alguém para o Covid-19. Pessoas que perderam seu emprego. Pessoas que estavam prestes a fechar grandes contratos e de repente o cliente ligou dizendo: eu não vou mais fazer o contrato, eu não tenho mais condições. Notícias ruins, Senhor. Vem, ainda mais com tempos difíceis como esse. Mas nós queremos, meu Deus, seguir o exemplo destes homens. O Jó, que mesmo quando recebeu as piores notícias da sua vida, conseguiu adorar ao Senhor. E o Neemias, durante alguns dias, chorou, lamentou, e até mesmo, Senhor, ele se assentou, se entregou ao baque, ao choque daquela notícia. Mas ele encontrou forças em Ti para jejuar e orar até o Senhor mover tudo para que ele se reerguesse. E eu creio, meu Deus, que esse vai ser o tempo em que nós vamos nos reerguer na Tua presença. Aquele que estava caído, o Senhor há de levantar. Aquele que não tinha força, o Senhor há de dar vigor. Então, ó Pai, em nome de Jesus, fortalece o Teu povo. E em nome do Teu Filho Jesus, honre a fé de cada pessoa. Ouve agora a nossa oração, ó Senhor. Sim, ó Deus. Em o nome do Senhor Jesus, nós cremos e acreditamos, Senhor. Acreditamos na Tua palavra, cremos na Tua palavra. E sabemos, meu Deus, que a Tua palavra, ela é lâmpada para os nossos pés. E sabemos, meu Deus, que o Senhor há de iluminar o nosso caminho, para que nós possamos se achegar, para que nós possamos reconstruir e conquistar aquilo que já foi liberado, pois a Tua palavra nos diz que há o tempo kairós e um tempo cronológico. O tempo kairós é o Teu tempo, Senhor, aonde o Senhor age, aonde o Senhor trabalha, aonde o Senhor entra em ação para trabalhar em nosso favor, em nosso tempo. E nós acreditamos, e nós cremos
que o Senhor já ouviu do céu, já desceu nesse lugar e já está agindo e já está trabalhando em favor da tua igreja. Oh, glória! Oh, aleluia! Ah, Pai, nós levantamos as nossas mãos nessa noite para declarar: reconstrói, reconstrói, traz de volta a alegria, traz a paz, traz alegria. Ah, Pai amado, aleluia. Meu Deus, houve um momento em que o teu povo, Senhor, o teu povo estava em guerra, mas o Senhor disse: vede o livramento que hoje eu vos dou. Era como se eu estivesse dizendo: olha, vocês ergueram as mãos, agora abaixa, põe ela no teu corpo, pois eu, o general de guerra, entrarei em guerra em teu favor. Sabe o que isso quer dizer, igreja? Vocês vão até um certo tempo, vocês vão se esforçar, vocês vão orar, vocês vão buscar, mas vai chegar um tempo na tua vida que o Senhor vai te dizer: senta, eu cheguei, eu vou adiante de ti, quebrando os grilhões, os cadeados de bronze. Oh, glória! Oh, Ricalamaxaramanai. Em nome de Jesus, sejam abençoados, sejam cheios de Deus, em nome de Jesus. Pai, nós te oramos nessa noite e te agradecemos por tudo que o Senhor falou, por tudo que o Senhor fez, e nós cremos no teu milagre, em nome de Jesus. E só você que crê, levanta suas mãos e aplaude a Deus. Glória a Deus. Oh, maravilhoso Deus, nós chamamos, Senhor, a Ti toda honra, toda glória, todo louvor, toda exaltação a Ti, ó Pai. Bendito seja o Teu nome, Senhor. Oh, glória, 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 glória. Aleluia, aleluia. Ouça. Bem distante eu te vi, parado à beira do caminho, cabisbaixo e sem direção, se sentindo tão sozinho, coração batendo angustiado em seu peito. Você vive maus momentos, é todo dia a mesma coisa e você se cansou de tanto sofrimento. Eu profetizo sobre a tua vida, mas eu declaro que chegou a hora. O meu Deus vai tirar você desse vento. Se a fúria do inimigo contra ti se levantar, Ele ordena anjos poderosos para te guardar. Foi ungido, foi remido e separado para vencer e reinar com Ele. Deus vai na frente, garantindo a vitória para os filhos seus, quebrando as correntes, sujeitando os inimigos, porque Ele é Deus. Faz sair água da rocha, com esse Deus não há quem possa, não há Deus como esse Deus. Oh, lá no Egito trouxe as pragas e humilhou o tal de Faraó, exaltou a Israel, fez saber que aquele povo não estava só.
faz a morte vir a vida. Para tudo tem uma saída. Ele tem saída, ele tem saída. Levante a voz, adore, adore. Eloi, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro. Te levanta desse chão, levanta. Eloi, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Faz a morte vir a vida. Para tudo tem uma saída. Faz este. Eu quero ouvir a igreja cantando, ai. Elohim El Shaddai. Adore o nome dele. Adore. A notícia foi ruim, mas adore. Ele é o Deus verdadeiro. Ele é o Deus verdadeiro. Ele te amou. Te levanta deste chão. Te levanta. Pega na mão dele e levanta. Elohim El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Recebe a força, recebe a unção, recebe o poder, recebe a virtude, recebe o poder de Deus. Se levanta. Sai dessa depressão, sai dessa amargura, saia, hoje você se levanta. Ele é Deus verdadeiro. Ele te amou primeiro e te levanta. Eloi, El Shaddai, Adonai. Adore o nome dele. Faz a morte vir a vida. Para tudo tem uma saída. Faz de ti. Oh, aleluia. Recebe a força do Espírito Santo agora. Recebe a força para se reerguer. Recebe a força para se levantar. Acredite, muitos já estiveram prostrados. Muitos já estiveram no chão e conseguiram com a força de Deus se reerguer. E se muitos conseguiram, você também vai conseguir, porque Ele é contigo. Oh, aleluia, aplaude ao Senhor e glorifica Ele. Aleluia. Oh, aleluia. Eita glória. Você acabou de ouvir uma inédita mensagem ministrada pelo pastor Márcio Cândido. Acompanhe diariamente neste mesmo horário ministrações que vão mudar a história da sua vida.